Então, boa tarde oficial aí para todas e todos e quem estiver aqui com a gente. Eu me chamo Amanda, sou educadora no MAN. Estou aqui com a minha amiga Luna, que também é educadora no museu. Bem, hoje nós vamos conhecer e visitar, né, dessa forma virtual, um pouco do nosso jardim de esculturas. Antes de eu abrir aqui a minha tela e mostrar as imagens que a gente separou para vocês, eu gostaria de perguntar se vocês já estiveram no MAN, ou se vocês já ouviram falar ou já viram o Jardim de Esculturas pessoalmente, para a gente Não. poder... Não. A Esther Eu aqui já já falou. estive no MAN. Eu também Eu já nunca estive no MAN, mas não Uhum. das esculturas. Legal. Então, algumas ainda não foram, a maioria acho que ainda não foi. Eu não vi. Maravilha, tudo certo. Então, olha só que interessante, né? Hoje a gente vai poder conhecer aqui um pouco, né? Uma parte, então, desse jardim. Eu vou compartilhar minha tela aqui para otimizar o nosso tempo. No Parque Ibirapuera, vocês já estiveram? Já. A maioria já, né? O Todo Parque mundo. já é mais conhecido, né? Então, olha só que interessante, meninas. Para a gente chegar no Jardim de Esculturas, basta a gente entrar pelo portão aqui, está um pouco lento, mas entrar pelo portão 1 do Parque Ibirapuera, que é o portão mais próximo do Museu de Arte Moderna. Então, eu estou avançando aqui só para mostrar para vocês como logo na passagem, nesse caminho, né, quando a gente está a pé, para chegar até o MAN, a gente já vai encontrar com algumas esculturas ao longo desse caminho. Bom, travou aqui, mas eu separei esse outro. Aqui está a entrada do Museu de Arte Moderna. E aqui a gente já vê algumas esculturas que tem aqui ao redor. Então, aqui é uma escultura, ali tem outras. Então, o Jardim de Esculturas, ele fica localizado na área externa do museu e ela ocupa mais ou menos 6.000 metros quadrados, tem diversas esculturas, né? A minha intenção era ter chegado por ali. Vocês veem a setinha do meu mouse? Sim. Maravilha. Então, a gente teria entrado por ali, ali tem algumas esculturas, a gente, nesse caminho, né, nesse percurso, então, da entrada do parque até o museu, a gente se depararia com algumas dessas esculturas. Quem já esteve no Ibirapuera pode até ser que tenha cruzado com alguma dessas esculturas e talvez não se lembre, porque elas, de fato, ficam espalhadas ali nessa região em torno da Marquise, da Oca, do Parque Ibirapuera e do prédio da Bienal. Agora eu vou mudar aqui a minha tela. E antes de entrar nas esculturas, eu vou contar muito brevemente um pouco dessa história, de como que surge o Jardim de Esculturas, o Parque Ibirapuera e o próprio museu. Essa é uma foto bastante antiga da região do Parque Ibirapuera, né? Antigamente, essa era uma região alagadiça, onde desde a década de 20, mais ou menos, havia um desejo de construir um parque, né, nessa região, porém era muito difícil por conta de ser uma região alagadiça. Depois de algumas decisões e algumas mudanças, né, para que pudesse surgir esse parque, que vai ser inaugurado em 54, uma figura muito importante dentro dessa história que se chama Manequinho Lopes. Ele vai sugerir uma plantação de eucaliptos que suga, né, essa água da terra para poder construir esse parque. Então, foi todo um processo de diversos anos para que esse parque pudesse existir. Estou falando isso, né, porque é importante relembrar essa história mesmo por conta do próprio jardim, que vai estar espalhado, né, que vai estar aí nessa região dentro do Parque Ibirapuera. Então, aqui nesse mapinha, né, que seria uma vista aérea do parque, né, aqui eu passei essas imagens mais antigas, desde da construção aqui do obelisco que tem em frente ao parque, aqui é uma foto do Germán Lorca, essa é a Oca, não sei se vocês já estiveram lá, mas está tudo ali nesse entorno, né? Essa daqui é a Marquise, essa foto aqui é a Marquise, onde a gente tem o pavilhão do Museu Afro, o pavilhão das culturas brasileiras
e também, né, o MAN e o prédio da Bienal logo conectado. Então, aqui nessa foto a gente vê, né, nessa imagem, o museu está localizado aqui bem nesse cantinho. E o Jardim de Esculturas ocupa essa região aqui, como eu comentei, né, essa região entre a Oca e o MAN, que tem aproximadamente 6.000 metros quadrados, e, né, foi inaugurado somente em 93. Então, o Jardim de Esculturas ele é o considerado o segundo parque a céu aberto, né, em São Paulo. O primeiro ele é no Parque da Luz, e talvez o Jardim de Esculturas, né, por estar localizado no Parque Ibirapuera, ele seja um dos mais visitados aí de São Paulo. Então, aqui eu marquei somente para vocês verem aonde está o museu, é esse roxinho, e o verde, né, toda essa área do Jardim das Esculturas. Bom, como a gente não está lá, porém podemos usar das imagens, dos vídeos e das fotografias, eu separei esse vídeo, e a ideia é que a gente vá observando essa primeira escultura. A câmera ela vai percorrer um olhar que é diferente da gente estar lá fisicamente, mas ao mesmo tempo proporciona outros olhares. Então fica um convite para a gente assistir esse vídeo e ir investigando o que vem na cabeça de vocês, se lembra alguma coisa quando a gente olha para essa imagem, o que vem na nossa cabeça ao olhar aí para esse recorte. Pode falar. Não entendi. Uma bola. Uma bola. É o mundo, O mundo. o globo terrestre. Um globo terrestre. É interessante que o vídeo, né, dependendo desse recorte, o enquadramento da câmera, a gente consegue ter diferentes olhares, né? Quando a gente está com ela pausada aqui, lembra mesmo essa coisa circular, um globo terrestre, uma bola. Parece um grupo de pessoas num círculo. Um círculo de um grupo de pessoas, um crânio, alguém falou também. Uhum. E olha só que interessante como essas leituras vão se cruzando, né? E a cada imagem, né, dependendo do ângulo que a gente vê a escultura, a gente vai tendo outras percepções também. E aí, por isso, eu separei um outro vídeo onde a gente vai tomar um pouco de distância, né? Então, esse primeiro vídeo, a gente estava com a câmera bem próxima, a gente consegue ver a textura também dessa escultura, talvez imaginar O que representa essa seria. escultura? O que representa essa escultura? Vamos descobrir juntas agora, eu vou dar um play e a gente vai ver com uma outra distância para essa mesma escultura. Está jogando bola? Vou dar um pause aqui. Não é? Os pés estão jogando bola. Futebol. Pode ser, eu adorei. Olha, essa é uma leitura que eu ainda não tinha ouvido, muito interessante. Alguém tem alguma outra percepção olhando Parece agora? seres humanos se abraçando. Acho que é uma integração, né? Integração. Uma Seria humano. integração também. eu acho. Integração. Amanda, Oi, Clarinha! Oi, Anitta. parece uma perna, assim, Oi, metade bem. de uma perna. Metade de uma parece. perna. Gente de Legal. mão dada. Metade de uma perna, assim, né? Legal. Eu acho muito interessante como as obras de arte, elas proporcionam e permitem que a gente tenha leituras diversas, né? Cada cabeça é um mundo e todas as leituras são sempre muito bem-vindas, né? A ideia é justamente que a gente possa trocar essas diferentes percepções. E aí eu achei muito interessante que vocês trouxeram essa relação da integração, talvez corpos, cabeças juntas, ou o próprio futebol, que tem essa relação também de coletividade, né? Um jogo que ele é jogado em grupo, coletivamente. E Parece uma roda, né? uma roda, alguém falou também uma de roda. pernas. E essa relação, né? Talvez a gente possa ir para essa leitura do coletivo, da integração, também muito por esse lugar de ser uma obra que está disposta aí nesse formato circular. O círculo é aquele lugar onde, se a gente se vê em círculo, todo mundo consegue olhar o rosto de todo mundo, né?
Ninguém fica de verdade. fora num círculo, todo mundo consegue se enxergar. E o círculo tem essa qualidade, de fato, também me vai para um lugar muito de integração. Uma outra leitura que é possível, né, que talvez ela ainda não tenha vindo, é uma leitura de ossos, talvez. Geralmente crianças, né, outras pessoas, em outras visitas vem muito uma leitura de talvez isso lembrar ossos. Eu falei, ó, Você falou, né? Olha só, ossos de pernas, né? Você falou? Legal. Parece. E aí, talvez também a gente possa associar com um lugar, não sei, vou trazer uma leitura pessoal, mas talvez de algo ritualístico, né? Por conta desse formato circular, ou talvez alguma memória ancestral. Muitas crianças falam, nossa, daria para fazer uma fogueira aí no meio, né? Porque tem esse olhar convidativo mesmo, das pessoas se sentarem, né? É uma obra que realmente as pessoas se sentam, marcam como ponto de encontro, fazem piquenique. Então, existem muitas memórias em torno desse trabalho. E aí, falando mais do aspecto técnico dela, o Ângelo Venosa, ele realmente vai partir da ideia de ossos, né? Então, ele conta que ele tenta fazer uma forma, né? Essas formas de silicone, do próprio, como se fosse o seu próprio osso. E o material é feito de alumínio fundido. Então, tem E uma não tem relação... título, né? Pois Sem é, título. Aqui sem está título. escrito sem título. Sem título. Sem título. tem título, exato. E olha Com a imaginação de cada um, né? eu acho, permite que a gente, né, crie outros títulos. E tem uma relação muito curiosa que acho que por conta também dessa relação das obras do Jardim de Esculturas estarem nesse espaço público, elas acabam ganhando características realmente afetivas, assim. Então, essa obra, inclusive, ela tem um apelido, né? A gente chama ela de Escultura dos Ossos. Mas, na verdade, o Ângelo Venosa deixou ela sem título, mas também tem essa relação, né? Dessa permissão da gente poder pensar em outros títulos, né? Que nome a gente daria para esse trabalho? Bem, e aí eu gosto Mas de ele fazer fez uma... vídeo. Oi? Eu não entendi, desculpa, Queria pode só repetir. perguntar se ele fez propósito, sem título, para cada nação, ou ele tinha alguma relação com isso? Ele está querendo transmitir alguma coisa quando ele... Né? Cortou um pouco, mas pelo que eu Está entendi, cortando. a pergunta foi em relação se foi uma escolha, né? Ele fazer essa obra sem título. Mas isso? quando ele fez, ele tinha... Não, mas quando ele fez essa escultura, ele estava pensando em alguma coisa, ele estava pensando em passar alguma coisa. Depois, como ficou meio assim muito abstrato, eu acho que ele botou sem título, mas quando ele fez, eu tenho a impressão que ele fez baseado em alguma coisa que ele sentia. Pode ser, isso é muito possível, né? De artistas, enquanto estão produzindo, estão trazendo, né, e materializando uma ideia, e talvez o título não caiba, né? Tem vezes que o artista ele deixa sem título, mas não que essa obra vai significar menos, né? Por ela não ter título. Mas acaba sendo uma escolha, né? Acaba sendo uma escolha. Olhando posso assim, dar minha opinião? Posso dar minha Rosa, opinião? por favor. Deixa eu Fique à te vontade. falar. A minha opinião é o seguinte, a minha narrativa. O Diga. círculo, para mim, representa uma igualdade. É como se estivéssemos numa mesa em que não haveria uma pessoa mais importante na cabeceira, ou não. Aqui, o círculo representa uma igualdade. E essas bolas, para mim, também representam o equilíbrio. Então, é uma igualdade equilibrada, no meu entender. Muito legal, Rosa. Interessante. É um ponto de vista muito legal mesmo. E faz essa relação também com a integridade, esse lugar realmente da igualdade. Se a gente pensa em ossos Igualmente, também, isso né? mesmo. Os ossos vão ser os mesmos, né?
Muito Isso legal mesmo. essa leitura. Eu vou passar aqui para a nossa próxima obra, e vou dar um play aqui e a gente segue, então, nessa leitura de investigar esse olhar, né? O que vocês observam? Essa já é uma escultura que tem uma forma bastante diferente da anterior. Então, vou dar o play e aí vocês vão observando se algo chama atenção, se tem alguma forma que vocês observam. Que material é esse? Essa é uma placa de aço bem grossa, né? Uma placa de aço bem grossa. Olha a espessura, né, dessa chapa. É. Uhum. Não tenho ideia. Triângulo. Não, é triângulo. Essa já é um pouco mais abstrata, mais geométrica do que a anterior, né? A outra a gente consegue fazer mais leituras pelo figurativo, né? Pela relação da figura. Dá a impressão de ser um porta-retrato, com Um porta-retrato. com o pé segurando atrás. Legal. Um Poderia triângulo. ser, realmente. Além do porta-retrato, alguém tem alguma outra leitura aqui para esse trabalho? Olhando desse ângulo, parece a entrada de uma barraca. A entrada de uma barraca, legal. É isso que eu ia falar, parece uma barraquinha. Legal. Para mim, parece uma fechadura. Uma Parece. fechadura. Se fechasse aqui dos lados, era uma barraquinha. É verdade, poderia ser mesmo. Eu acho muito interessante que o Amílcar de Castro, né, que é o artista dessa obra, ele vai sempre partir de formas simples, né, formas geométricas, para criar o trabalho dele. Vai estar muito ligado ao movimento concretista, né, ao momento onde as indústrias estão em ascensão, existe maquinário, né? Quando alguém perguntou, que material é esse? Né? Essa é uma chapa de aço bem grossa, é necessário uma máquina para conseguir cortar isso, né? Não é somente no braço. Talvez seria possível, mas seria um trabalho absurdo, assim, né? Uma força absurda. Então, isso também é um marco, né? Pensar o que estava acontecendo socialmente, né? Para a construção desse trabalho. Era necessário maquinário. E aí o artista ele parte dessas formas muito simples, né? Por exemplo, eu vejo aqui um triângulo na parte de trás, aqui também vazado. Ele parte de um círculo. E aí vocês falaram diversas leituras muito legais, né? O porta-retrato, uma fechadura, uma cabana. Ela pode ser, mesmo com formas muito simples, ela pode ser muitas coisas, né? E aí, uma outra leitura que eu gosto de trazer é a leitura de ver um rosto aqui. Vamos ver se a gente consegue ver esse rosto juntas. Vou compartilhar como eu vejo esse rosto. Talvez essas dobras aqui pudessem se assemelhar a olhos fechados. Esse triângulo, talvez um nariz bem grande. E aqui uma boca, né? Uma boca grande. A gente poderia falar que se a gente olha, então, como um rosto, essa seria uma expressão facial, está contando o quê para a gente? Ela é uma expressão facial séria ou ela é uma expressão facial alegre? Como vocês descreveriam essa face? Triste. Séria. Séria, triste, Séria. preocupada. Preocupada. Não tem um semblante muito alegre ou feliz, né? Então, e aí, olha só. Né? Com esse olho oriental. Fechado, né? Para mim também, me traz um aspecto, uma característica bastante séria. E aí, olha só que curioso, né? O título dessa obra se chama Carranca. Alguém aqui já ouviu falar? Conhece Carranca? Já viu alguma Carranca? Eu tenho uma. Já vi. Eu tenho uma em casa. Ai, que legal, Rosa. Tá fácil aí a sua Carranca ou não? Está, pelo menos, eu não sei se o artista
ainda está vivo. Mas na feirinha de domingo, da Feira Hippie, tinha um artista muito interessante que fazia as carrancas em troncos de árvore. Que legal, Rosa. E olha só, né, pessoal, é muito comum, faz parte da cultura brasileira, faz parte de tradições populares, né, a carranca. Ela tem uma história muito interessante para as culturas ribeirinhas, né? Não se sabe exatamente a origem da carranca, muitas vezes vai estar associado, né, com nações africanas e também com populações indígenas, mas aqui no Brasil, nas comunidades ribeirinhas, ela toma essa força, né, essa tradição de estar, em geral, né, localizada nas proas dos barcos, né, bem na ponta dos barcos, das jangadas, ou então, né, como a Rosa contou, essas carrancas feitas de madeiras e aí colocadas ou na porta de casa ou dentro das casas, e assume uma característica de proteção. Proteção. Isso. De proteção. Então, a carranca ela tem essa finalidade, né, de ser talvez um amuleto, de ser lida, né, como esse objeto. É um amuleto. Isso, que pode espantar os maus espíritos e proteger, né, os nossos caminhos. E aí uma curiosidade, né, é que o Amílcar de Castro ele vai escolher fazer essa carranca de um jeito bastante diferente das tradicionais, e ao mesmo tempo ela também está localizada bem próximo à entrada do nosso museu. Então a gente também faz essa relação, né, dessa escolha da curadoria de deixar essa carranca próxima à entrada. A gente poderia dizer também que ela é uma proteção, talvez, né, para o próprio museu. E a minha carranca, desculpa, eu interrompi, mas a minha carranca, ela tem mais ou menos 1 metro de altura e representa, assim, um bicho muito forte, muito feroz, de boca aberta, os dentes saindo, a língua vermelha, e é minha herança para uma das minhas bisnetas. Olha só, que legal. E essa herança ela é interessante porque ela também traz um lugar de continuidade, né? Se a gente para pensar, as tradições elas se mantêm vivas e atualizadas, né, nesse movimento de se passar de geração em geração. Então, muito legal. É verdade. E ela fica bem em frente à porta de entrada e é a primeira coisa que alguém que entra observa na minha casa. É muito linda. É muito linda. Que legal. Maravilha. Deixa eu ver aqui. Eu vou seguir para a nossa próxima escultura. E aí, mais uma vez, o uso aqui do vídeo para a gente ir observando, né? E vejam como é interessante perceber a diferença, né, entre as esculturas que a gente está vendo, né? Cada uma delas tem a sua peculiaridade ou um estilo muito diferente um do outro. Esse é de alumínio? Não. Isso, Esther, é de alumínio. Essa já é bem mais fininha, né, do que aquela outra. Exato. Parecem cadeiras. Cadeira. Parece uma espreguiçadeira. Isso. E outra coisa, espátula que a gente usa para alisar a parede ou usar na cozinha, aquelas espátulas de pedreiro. Sim. Legal. As duas coisas me lembram. Ela é bem fininha, olha só, vou dar um pausa aqui só para chamar a atenção nessa espessura, né? Aquela outra ela já era mais fina. Bem mais fina. Parece um rolo de papel. Um rolo de papel que está sendo enrolado. Pois é. Já talvez a gente poderia ter uma sensação de que ela é um pouco mais frágil, né? Bom, vocês falaram cadeiras, espreguiçadeiras, espátula. Alguém tem alguma outra leitura para esse trabalho? O rolo de papel? Um rolo de papel. Rolo de papel. Um rolo de papel. Legal. Mais alguma outra leitura? Para mim é uma manta jogada. Uma manta. Parece um rolo de papel.
Escorregador, Amanda. Escorregador. Que eu ouvi lá no fundo, não entendi direito. Escorregador, parece esses escorredor de... Escorrega, assim. Escorregador, né? Foi isso que eu ouvi? Parece escorregador. Legal. Olha só que interessante. Vocês falaram diversas leituras muito legais, né? E uma outra possível seria a gente pensar em ondas, né? Aí a artista coloca o nome, né? O título desse trabalho se chama Sete Ondas. Sete Ondas. E uma escultura planetária, né? Então, ela realmente lembra tudo isso que vocês falaram, né? Uma manta, um tapete, um escorregador, um papel alumínio, talvez um rolo de papel se desfazendo, uma espátula. Por ter essa relação de estar no espaço público e as pessoas poderem interagir corporalmente com elas, muita gente realmente se deita aí nessa escultura, lembrando mesmo uma esteira, assim, né? Então, quando bate o sol nela, é bastante comum a gente ver as pessoas recostadas, né, nesse trabalho por conta desse formato convidativo, né, para deitar e tomar um sol, enfim. E quando a Amélia traz esse título aí, Sete Ondas, vem algo à cabeça de vocês com Sete Ondas? Veio já. Eu acho que tem, sim. Tem uma... Eu acho que é no Réveillon que você pula sete ondas. É no Réveillon. As sete ondas de Iemanjá. Exato. E esse rito, né, de dar sete ondas ligadas às religiões afro-brasileiras e esse lugar também, né, de quando se pula sete ondas, há um lugar de desejo, de prosperidades, né, de esperança de coisas boas para um novo ciclo. Então, verdade. Essas sete ondas aí também banhando o nosso jardim de Eu moro no Rio de Janeiro e morei muitos anos na praia de Copacabana. E dei minhas sete puladinhas também nas ondas. Maravilha! Tem que pular sete ondas, né? Para a gente... Daqui a pouco já é o final do ano, para ter né, bons pessoal? desígnios. Isso. Espero que a gente possa pular mais sete ondas aí e ano que vem ser um ano bom. E cumprir os nossos desejos. É isso. E aí, falando aí, então, de ondas, de mar, eu vou passar agora para essa próxima escultura. E aí, vejam como essa câmera, né? Que, então, como eu disse, né? Diferente da gente estar no presencial, mas, ao mesmo tempo, a câmera alcança detalhes e lugares que talvez, se a gente estivesse lá com o corpo presente, a gente não observaria tantas minuciosidades. Então, nesse trabalho... eu vou dar o play e aí vocês vão aí observando o que vocês encontram, se lembra alguma figura, o que lembra para vocês nesse trabalho. Peixe. São conchas. Conchas de peixe. Carcaças de peixe. Carcaças de peixe, alguém falou isso? O carcaça. Também. Carcaças também. De peixe. Sem dúvida. Fundo do mar. Fundo do mar. E aí, peixes. Vocês acham conchas? Cascas de frutas? Cascas de frutas. Não é natureza morta? Pode ser também, né? Natureza morta. Folhas, peixinhos. Lixão. Peixe é o que mais tem, né? Parece um lixão. Parece um lixão, alguém falou isso? Um lixão, parece. Parece. E vocês acham que, olhando assim pela câmera, essa é uma escultura grande ou pequena?
Parece grande. Grande. Muito grande. Também acho. Espalhado, né? Ah, Pois é. Olha só a distância agora, né? Olhando, pegando esse ângulo, deixa eu dar um pause. A gente toma uma distância, né? Então, a princípio, essa câmera estava percorrendo bastante próximo aos detalhes dessa obra, e quando a gente toma essa distância, a gente consegue ter uma noção desse tamanho, né? Ela é uma escultura bem grande mesmo. E olhando ela como um todo aí, esse formato, né? Que faz aí um formato. Lembra algo para vocês, esse formato? Tronco de lembra árvore, lixo. Uma rede. tronco de árvore seco. Rede, Um mar revolto. um mar revolto, Uma rede. uma rede. Muito Lixo. legal. Lixo. Lixos. E olha só, né? Essa é uma obra do Nuno Ramos. E ele vai dar o nome, né, para essa obra aí de craca. Craca. Vocês sabem o que é uma craca? Não. Sim, é o que Craca. gruda no navio. É A do Márcia navio, Por tinha- é. baixo. É o quê? Bom, É Ó. o quê? quer É falar, a Márcia? sujeira que adere ao fundo do navio, na parte de fora do navio, Isso. de baixo. Então, os Uhum. navios, quando eles ficam, principalmente esses navios muito grandes, porque é muito difícil de limpar a carcaça, né, de limpar a parte externa desses navios, vai juntando diversas sujeiras, né, vai juntando diversas cracas e vai formando, de fato, uma crosta. Então, o artista, ele coloca esse nome craca, né, e ao mesmo tempo tem diversos... A gente vê muitos bichos do mar, assim, né? Tem muitos peixes, estrela do mar, conchas, e Caranguejo. etc. Caranguejo, tem tartaruga também, tem muita coisa, né? Se vocês forem lá presencial, eu tenho certeza que vocês vão conseguir encontrar ainda outras coisas nesse trabalho. Tem uma relação interessante também com aquela história que eu contei, né? Que o Parque Ibirapuera, ele era uma região extremamente Lamaçal. alagadiça, isso mesmo. É. E aí, bem, na região do parque teve essa estratégia dos eucaliptos, mas São Paulo, ela é uma cidade com rios soterrados, né? Estou levando água. Acho que temos bastante... A maioria, talvez, de vocês são de São Paulo, é isso, né? Ou não? Eu sou Uhum. E aí a gente, bem, quando chove em São Paulo, a gente já sabe que é sinal de que vai alagar, né? E isso é de fato uma evidência dessa história, né? De tantos rios que foram soterrados ou desviados dos seus cursos naturais, né? Que quando chove, a gente percebe esse impacto. Então, a gente poderia também fazer uma associação, né? Dessas espécies, desses animais, desses peixes que deixaram, né, de viver por conta dessa urbanização, né, desse movimento das cidades grandes, né? Uhum. Então, são algumas leituras possíveis aí a partir dessa obra. Vou seguir para a próxima, essa já é bem diferente dessa anterior. Vamos ver o que a gente observa e como essa escultura vai mudando aí ao longo do vídeo. Vamos ver juntas. Uma porta. Uma porta. Alô? Um gol. Divisória. Uma Uma trave de divisória. gol. Uma trave de gol. Estou aguardando mesmo. Oito de dezembro, sim. Uma janela. 8, Uma janela. vai ser às 11? É. Número 4. O número 4, é verdade. Parece mesmo o número 4. É. Por outro ângulo, né? É. E olha só que legal agora nessa parte, como esse trabalho, dependendo do ângulo, ele vai enquadrar aquela outra obra vermelha ali, do outro lado.
que é uma obra do mesmo artista. Então, essa preta e a vermelha é o mesmo artista. Parecendo uma moldura. Parece, né? Uma moldura. E essa escultura, ela brinca, né, com o nosso olhar nesse sentido da ilusão de ótica, né? Dependendo do ângulo, ela é só uma porta, talvez só né, só um retângulo. Quando a gente vai circulando, a gente vai vendo, né, outras facetas. Então, ela é muito interessante para se pensar essas mudanças de perspectivas, né? O que um ângulo ou uma mudança, né, de perspectiva muda quando a gente olha para as coisas, né? Então, tem essa relação. E também de estar associado, talvez, a um portal, né? Acho que por essa possibilidade de passar por debaixo, né? Passar por entre esse trabalho, traz uma ideia de portal. Eu acho curioso esse título que o Franz Weissmann vai dar para esse trabalho, né? Grande quadrado preto com fita. E ao mesmo... Curioso, né? E ao mesmo tempo poderia ser diversos outros nomes. Porque a cada ângulo, né? Poxa, acho que essa foi a primeira vez que alguém viu um 4. Eu ainda não tinha ouvido o número 4. E é muito interessante, né? Como a partir de uma mesma obra a gente pode ver diferentes coisas. Diferentes, Agora eu vou seguir para essa daqui. E a vermelha? A vermelha. A vermelha, eu não coloquei no slide, mas ela se chama Cantoneira. Poxa, não tem imagem dela. É uma cantoneira. Mas era uma cantoneira. Deixa eu dar um pause no ângulo onde a gente consegue olhar a vermelha. Ali dá para a gente ver um pouco dela. E aí, assim como aquela escultura que a gente viu da Amílcar de Castro, essa também exige, né, esse maquinário. Tem esse lugar de uma estética talvez industrial, né, desses cortes retos, essas formas geométricas, essas linhas que se encontram. E lá no fundo a gente tem essa que ele vai chamar de cantoneiras, né? E aí, realmente, são diversos cantos, né? Ele vai formando diversos cantos dentro do trabalho. Mas essa eu não separei imagens aqui. Mas temos outras para a gente ver. Legal. Vamos ver aqui o tempo, maravilha. Ai, passei sem querer. Vou dar o play aqui. E a gente vai olhar agora para esse trabalho. Será que lembra algo para vocês? Vem algo à memória, à cabeça? Ela me lembra uma algema aberta. Uma algema. Algema. Isso me lembra a liberdade. 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 Tem essas cores fortes, né? O vermelho e o preto se contrastam também e traz essa cor bem forte. E olha só, pode falar. Lembra um esqueleto. Um esqueleto, mas é um esqueleto de alguma figura específica, de algum animal? Um dinossauro. De um elefante, legal, ou de um dinossauro. Olha como essa escultura é grande, né, meninas? A gente pode ver ter como uma proporção... Em relação aos carros. Em relação aos carros, exato, né? Essa obra ela é bem grande. E lá no fundo a gente tem o prédio da Bienal, né? Essa parte aqui é o prédio da Bienal. Essa é uma escultura do Emanuel Araújo. Ele é um artista, uma figura muito importante dentro da história da arte. Ele é o atual diretor do Museu Afro, né? O fundador do Museu Afro. E ele vai batizar, então, essa obra aí de aranha. Quando a gente vê esse título, a gente consegue enxergar uma aranha aí, meninas? Vocês veem ela? Eu vejo. As pernas, sim. As patas, né?
é uma aranha já mais abstrata, né? Não é tão Claro. criativa, De areia. mas traz De também. areia mesmo. Legal. Esse ângulo mais, é trompa, assim, Nossa, travou bastante, agora eu não parece consegui. Anitta, tá ruim para te escutar, tá travando muito. Eu não ouvi. o que eu posso fazer? Acho que a internet aqui que tá ruim. Tá bom, mas é alguma pergunta, alguma dúvida? Ou eu posso Não. seguir? Não, eu acho que sobre esse ângulo parece uma aranha, mas sobre outro ângulo parece um elefante. Verdade, pode ser mesmo. Muito legal. As crianças geralmente associam a uma montanha-russa, olha só que diferente, né? Olha. Então, eu acho isso muito legal, né? Como a nossa imaginação também dá vida, né, ao trabalho, no sentido de da gente produzir novas possibilidades para uma mesma obra. Eu vou vou pular esse trabalho. Bom, agora eu vou partir para uma obra em que primeiro eu vou colocar aqui um som. Então, a gente vai prestar atenção no som que esse trabalho faz. E, bom, vou dar o play e aí a gente já conversa. E aí, meninas, esse som lembra algo para vocês? Uma mata? A mata, A alguém dando e cortando a mata. Para mim, me lembra o mar. Para mim não entrou nada, Silvia. Eu não tenho nada na tela. O som. É o som, por enquanto, só o som. Você conseguiu Eu não ouvir? tenho desenho nenhum na minha tela. Agora a Não gente tem vai desenho, ver. é som, só microfone. Mas agora eu vou mostrar aqui um vídeo. Vamos ver o vídeo agora. Bom, vocês falaram então que para algumas lembra o mar, algumas lembra a mata sendo cortada. E aí, esse som que vocês ouviram é um som que parte desse trabalho aqui. Ixi, deixa eu ver se o outro vídeo, se eu tenho um outro... Não, não tenho, vai ter que ser esse vídeo mesmo. Bom, esse som que vocês ouviram é um som das pedrinhas que a gente vê aí nesse chão sendo arremessadas contra esse trabalho. E provoca ali aquele som que a gente estava ouvindo. A gente poderia até... Pode pôr de novo o som? Pode pôr mais uma vez? Posso. Vou pôr de novo aqui. Vou pôr o som novamente. Eu achei que eu posso pegar um outro vídeo aqui que vai... Claro. Agora É isso mesmo. Agora dá para ouvir que é as pedrinhas. Muda, né, a nossa imaginação. Daqui a pouco eu falo. Eu gosto de geralmente pôr o som antes, porque aí a gente cria uma imagem, né, somente a partir do som. Quando a gente vê a imagem, muda, né, essa relação. Muda. E aí tem uma história muito curiosa, interessante, de que o José Alencar, né, José Alencar, acho que eu estou confundindo, José Alencar, na verdade, é um escritor. José Rezende,
Confundi, meninas, desculpa. É o José Rezende. Quando ele cria esse trabalho, ele não faz pensando que vai ser uma obra para fazer um som. Não é essa a intenção dele, né? Ele cria esse trabalho, né, nesse lugar do movimento, dessa chapa, né, essa coisa que também tem essa relação industrial dos cortes, das dobras, dessa forma, né, geométrica aí nessa parte de baixo. Só que no momento em que ele coloca, né, que essa obra vai para o Jardim de Esculturas, como eu comentei, os corpos se relacionam de um jeito diferente com esses trabalhos. E descobrem que ela faz um som, né, por conta dessas pedras. E aí, de início, o museu liga para o José Rezende e fala: olha, José, estão jogando pedras na sua obra, né? E ele fica muito chateado nessa primeira conversa. Ele fala: poxa vida, eu fiz essa obra com tanto carinho, né? E as pessoas estão jogando pedras e tal. E aí o museu conta, fala assim: olha, mas é porque elas descobriram que faz um barulho muito interessante. Então, as pessoas estão interagindo com essa obra por conta do som que ela provoca. E aí ele acha isso interessante, né? Então, o trabalho assume uma outra qualidade no sentido de interação com as pessoas, né? Eu gosto de pensar que, por exemplo, se esse trabalho tivesse dentro do museu, talvez a gente nunca descobriria que ela faz esse som e que as pessoas participam e interagem, né, com a obra. Então, eu gosto de pensar por esse lugar, né, de que ela assume ainda uma outra qualidade de que talvez a gente não descobriria, né, se ela estivesse dentro do museu. E aí, bem, seguindo aqui e já se encaminhando mais para o nosso... Não, antes de eu fazer isso, eu vou perguntar uma outra coisa. Além dessa questão do som, olhando aí para esse trabalho, vem alguma leitura figurativa, alguma imagem, alguma memória à cabeça de vocês? Uma centopeia. Eu ia falar isso. Eu ia falar isso também. O ângulo parece um barco. Centopeia. Uma centopeia. Alguém falou alguma outra coisa? No outro ângulo parece um barco. Um barco, legal. Barco. E olha só, né, como tem, eu estava contando lá na Escultura dos Ossos, né, que as obras vão criando esse vínculo afetivo ao ponto da gente dar apelidos para elas, essa tem esse apelido também, de centopeia, né, na verdade o nome dela é Sem Título, mas entre nós, né, a gente acaba chamando de a centopeia por conta dessa leitura, né, dela poder, talvez, né, como se cada uma dessas tiras aqui, dessa parte de baixo, fossem perninhas, né? Muito legal. Uma fila de soldados ou de escoteiros. Olha só. Pois é. Pode ser muitas coisas, é mesmo. Agora que você falou, eu vi uma fila. Antes eu ainda não tinha visto desse jeito. Achei muito legal. Uma aula de educação física fazendo exercício, essa posição como uma ordem a ser atendida. Uma fila, né? Legal. Bom, agora são 15h23. Eu vou seguir aqui para o nosso último trabalho. E aí, eu pensei em contar aqui uma história para vocês. Bom, eu vou dar o play. Enquanto eu dou o play, eu vou contar essa história. Essa é uma obra, né, que se chama Exu Mola de Jipe, que fica ali... Exu Mola de Jipe é o nome dessa escultura. Mola do quê? Mola? De jipe, de jipe. 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 É um nome. Jipe, tipo carro mesmo. Exu Mola de Jipe. É um nome diferente, né? Mas o Mário Cravo Neto, ele vai trazer essa relação desse Deus, dessa entidade, né? Das religiões afro-brasileiras, que é Exu. E aí tem uma história muito legal, né, sobre Exu, que ela começa assim.
Contam que um dia Ifá, que é o senhor do destino, chamou Exu e lhe mostrou 2 cabaças. Ele deveria escolher apenas uma dessas cabaças para levar consigo em uma viagem até o mercado de fé. Na primeira cabaça estaria todo o bem, todas as palavras, todos os segredos do corpo, todos os remédios, todo o acolhimento, tudo que era doce e tudo que poderia ser visto. Já na segunda cabaça estaria todo o mal, todos os silêncios, todos os segredos do espírito, todos os venenos, afastamentos, tudo que era amargo e tudo que não poderia ser visto. Exu olhou para essas 2 cabaças e antes dele escolher, ele pediu que lhe trouxessem outra cabaça. Então, Ifá trouxe nessa terceira cabaça e aí ele misturou o conteúdo das 2 intensamente até que se tornasse um conteúdo só. E desde então, Exu é chamado de Senhor da terceira cabaça. E com isso, a partir desse momento, aquilo que pode ser bem também pode ser mal. Aquilo que é palavra pode ser também silêncio. Aquilo que te cura pode ser o que te adoece. E aquilo que te acolhe também pode te afastar. E aquilo que você vê pode ser algo que não vê. E aí dizem, né, que às vezes Exu, ao caminhar, assopra entre nós um pouquinho o que ele carrega nessa cabaça. E aí, né, algumas pessoas fazem essa leitura, então a gente tem aqui essa imagem, né, dessa que lembra talvez um guerreiro, né, pode trazer algumas outras leituras. Nessa mão, talvez, né, esqueci o nome disso, mas talvez Uma lança. Uma lança pode ser. E na outra mão, essa cabaça, né? A gente contei aí para vocês essa história da cabaça. Algumas pessoas fazem a leitura, então, que nessa outra mão estaria uma parte dessa cabaça. Amanda, o que é cabaça? A minha Boa, cabaça. legal. Olha só, eu tenho uma cabaça aqui. Essa é bem pequenininha. Ela é como se fosse um fruto de uma árvore. Tem umas que ficam enormes, né? E é muito comum se fazerem instrumentos. Ó, por exemplo, esse daqui seria um mini chequerê, ó. E aí, com a cabaça se faz muitas coisas, né? Se eu corto ela no meio, tem uma semente aqui dentro, que essa eu não vou cortar porque ela é um instrumento. Mas parece tem madeira, né? Parece o formato, realmente, parece uma pera. É isso. Amanda, diga. Eu acho que a cabaça, ela não dá em árvore, não. É uma espécie de trepadeira. Trepadeira, pode ser, Rosa, pode ser. É trepadeira, bem. Trepadeira, tá bom. Boa, então, ó, é uma trepadeira, não é uma árvore, legal. E tem vários tamanhos, né, Rosa? Essa aqui que eu tenho, ela é bem pequenininha. Mas tem umas que ficam bem grandes. Tem vários tamanhos. E ela tá muito, a cabaça está bastante associada a essa memória muito ancestral também, né? Talvez ela tenha sido um dos primeiros pratos para colocar alimento. Isso. Ou uma das cumbucas, são primeiras cumbucas, né? Aquelas que foi feita pela própria natureza, né? Sem a interferência da mão humana. Perfeito. Legal, meninas. Olha só, era esse o percurso. Muito bom. Eu quero agradecer aqui a presença de vocês, mostrar esse mapa só para ter uma ideia do percurso que a gente teria feito no presencial. A gente começou lá nos ossos, né? Depois dos ossos, a gente passou pela carranca. Da carranca, a gente foi lá nas 7 ondas, pulamos as 7 ondas. Depois fomos lá no fundo do mar, na Craca. Da Craca, passamos pelo portal, que é o quadrado preto com fita. Lá do portal, a gente viu a aranha gigante, que pode ser um elefante, que pode ser uma montanha-russa. De lá, a gente atravessou aqui o jardim todinho, fomos na Centopeia. E da Centopeia, visitamos o Exu, que está ali já na porta de entrada ou de saída, depende do ângulo ou do ponto de vista que a gente estiver olhando. Bom, vou parar aqui de compartilhar minha tela.
Meninas, era esse o percurso que eu tinha para compartilhar com Maravilhoso. vocês. Eu queria Muito bom. agradecer. Um passeio Adorei- lindo. Bom. Eu adorei conhecê-las, Muito adorei bom. ouvir todos os comentários e as leituras. Foi um prazer. Foi um prazer para mim também. Aprendi muito com vocês também. Espero que vocês Nós tenham também gostado. aprendemos. Mas olha, Aprendemos bastante, Bastante. gostamos muito. Muito olha, obrigada. agora que eu moro do lado do Ibirapuera, eu vou ver esse museu, eu vou Pessoalmente. prestar bastante atenção e vou lembrar bastante de você. Eu vou lembrar Legal, bastante de você. Aninha. Amanda, eu queria agradecer também, né? Claro, foi muito legal, como mexe com a nossa imaginação, criatividade. Muito legal. Foi super legal que as pessoas participaram bastante. Obrigada a todas. E eu queria saber se, assim, além desse Jardim de Esculturas, eu sei que tem mais algumas exposições virtuais também, né? E aqui é um grupo que se interessa bastante por isso. Quais são as outras que tem? Opções. Quais são as opções? Legal. Opções? Maravilha. Olha só, a gente está com 2 exposições em cartaz. Uma delas é a exposição Moderno Onde, Moderno Quando, e ela parte, né, da semana de 22, de um questionamento, né, sobre a arte moderna, e a semana de 22. E a outra exposição, uma exposição de arte indígena contemporânea, ela está muito especial, que se chama Moquém Xurari. Uma exposição bem forte também que está em cartaz. E aí a gente pode fazer os percursos virtuais também, né? Além das exposições, a gente tem outros projetos, como o Projeto Parede, que é o Campo Fraturado, e aí é uma obra específica, não é uma exposição inteira. E também o Painel dos Gêmeos, né? Mas talvez para vocês seja mais interessante ou a exposição sobre o modernismo ou a exposição sobre a arte indígena contemporânea. Acho que vocês podem gostar bastante também. Com certeza. Bacana. Com certeza. Quem sabe a gente programa daqui a um tempinho Legal. mais uma exposição. Ótimo. Vai ser um Vai ser prazer ótimo. recebê-las. Vai ser um prazer. Então, muito obrigada. Prazer. Foi uma tarde muito gostosa. E obrigada, Luna. Boa também. tarde Não a sei se está todas. aqui ainda, né? Boa Obrigada tarde. também. Boa tarde. Maravilha, Muito obrigada. Silvia. Boa tarde. Parabéns mais uma vez. Silvinha, parabéns mais uma vez você, viu, filha? Parabéns para as meninas Boa aqui. escolha. Ótima escolha. Olha que legal. Obrigada, viu, Silvia? E se quiser marcar em alguma outra exposição, fica o convite e seguimos aqui à disposição. Vamos marcar sim. Muito obrigada. Tá bom? uma boa Obrigada. tarde a todos. Um beijo, Obrigada. meninas. Beijo. Boa tarde. Tchau, tchau. Boa tarde.